Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 8º domingo do tempo comum. Nós vamos avançando pelo ano litúrgico e agora nós damos uma pausa no tempo comum. No próximo domingo nós já celebraremos o primeiro domingo da Quaresma. Nós já iniciamos a Quaresma durante esta semana. E depois do grande tempo da Quaresma vem a Semana Santa, a Páscoa, a grande festa da Igreja, depois o tempo pascal, e aí sim, logo depois, nós vamos retomar o tempo comum, celebrando o 9º domingo do tempo comum. Então, o que nós já percorremos até aqui, desde o primeiro domingo até esse 8º domingo, já nos mostra, já nos aponta o caminho que devemos seguir, o caminho que o Senhor quer que trilhemos com Ele, nesta nossa caminhada, nessa nossa peregrinação aqui nesta terra. E de forma particular, de forma especial, nos 3 últimos domingos nós temos escutado Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, no chamado Sermão da Planície. E nesse sermão, que nós já escutamos no domingo retrasado, no domingo passado, e hoje nós encerramos este sermão, Jesus nos aponta de forma muito especial, muito particular, este caminho, o que nós devemos fazer, o que nós devemos deixar de fazer, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e tudo isso nós fomos escutando. Eu não vou perguntar qual era o evangelho de domingo retrasado para não deixar ninguém em saia justa, mas nós podemos nos lembrar, porque é bom a gente ver a conexão e ver esse caminho que nós vamos fazendo com Jesus. Então, lá no domingo retrasado, no começo desse sermão que nós terminamos hoje, nós ouvimos aquelas bem-aventuranças, 4 bem-aventuranças e 4 ai de vós. Se a gente se lembra, Jesus nos mostrava ali o que nós precisamos fazer, como nós precisamos ser, se nós queremos percorrer com Ele esse caminho. Nós precisamos ser desprendidos das coisas deste mundo, precisamos ser caridosos, amar as pessoas e assim por diante. E ao mesmo tempo, aquilo que não podemos fazer, acumular riquezas neste mundo, como se a nossa vida dependesse destas coisas e assim por diante. Então ali nós tivemos como que o pontapé inicial desse caminho. E aí no domingo passado, já caminhando com Jesus, escutando a sua palavra, nós escutamos aquilo que é um passo a mais, aquilo que talvez nos custa um pouquinho mais, mas que é necessário, que é o amor aos inimigos, que é o perdão a todas as pessoas, que é amar de coração todas as pessoas, mesmo aquelas que nos custam, mesmo aquelas que nos fizeram mal. Então Jesus nos pedia isso e nos pede isso, e nós escutávamos no domingo passado. Então nós começamos a caminhar com o Senhor, as bem-aventuranças para sermos felizes. Se nós queremos ser felizes, é preciso trilhar este caminho. Passamos pelo perdão, pelo amor aos inimigos, e então chegamos ao final desse discurso no dia de hoje, neste domingo. E hoje Jesus nos apresenta, depois de escutar tudo isso, um grande perigo que nós corremos, que é o perigo da hipocrisia. Mesmo percorrendo com Jesus esse caminho que nós estamos percorrendo, nós corremos esse grande risco também. Nós corremos o risco de que as nossas ações, de que aquilo que nós aprendemos, do desprendimento, do amor e assim por diante, tantas práticas bonitas, sejam na verdade não do fundo do coração, mas sejam apenas de aparência, seja da boca para fora, e aquilo que nós fazemos no nosso exterior, na verdade não reflete o que temos no nosso interior. E esse é o grande pecado da hipocrisia, que Jesus tantas vezes condena no Evangelho, e condena de forma dura, porque é um pecado muito grave, é um pecado muito feio e muito doloroso, não só para o coração de Jesus, mas para toda a igreja e para o mundo, porque nós percebemos a hipocrisia que há no mundo, e nós sabemos, e muitas vezes nós até sofremos com as consequências dessa hipocrisia, e não são boas, são coisas ruins que acontecem, e muitas vezes o mundo vai se afastando de Deus, muitas vezes as pessoas vão se afastando de Deus, por causa talvez
deste grande pecado que percebem talvez não somente em si, mas também nas outras pessoas. E Jesus condena então este pecado. O pecado de querer tirar, e Jesus dá esse exemplo, querer tirar o cisco no olho do irmão, enquanto no nosso olho tem uma trave, tem uma tábua, uma madeira. Imaginem a cena, se nós, com uma madeira tampando o nosso olho, com uma ferpa no nosso olho, a gente quer tirar o cisco, a gente está incomodado, porque o irmão tem um cisco no seu olho. E meus irmãos, é preciso, ao ouvir esta palavra, ao ouvir aquilo que Jesus nos fala, ter consciência de que Jesus fala primeiramente a nós, primeiramente a mim. E nós não podemos, e nós já corremos esse risco também, escutar esse evangelho e já nos lembrarmos de tantas pessoas, Muitas vezes o diabo vai colocando essa tentação no nosso coração, e a gente vai fazendo justamente o que Jesus pede para não fazer. A gente escuta esse evangelho e já pensa, nossa, fulano hoje tinha que ter vindo na missa, para escutar esse evangelho aí, porque vive assim, 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 e quer fazer isso, isso e isso, e tal, e tal. E a gente já começa a pensar em tantas pessoas, mas talvez não pensamos em nós mesmos. E é justamente isso que o Senhor nos pede, que o Senhor quer nos mostrar, que primeiro é preciso olhar para dentro de nós. Primeiro é preciso se aproximar do Senhor com o coração sincero, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, talvez, os nossos pecados, as nossas limitações, e pedir ao Senhor que purifique o nosso coração, que retire dos nossos olhos essa trave, e aí sim, depois, nós podemos, enxergando bem, ajudar também os nossos irmãos. Não é que o Senhor nos pede para deixar o cisco no olho do irmão, não. O Senhor nos fala que depois de olharmos para nós, de depois de caminharmos com o Senhor, de enxergarmos em nós os defeitos, as dificuldades e colocar tudo isso nas mãos do Senhor, procurando ser cada dia melhor, aí sim, nós com a graça de Deus, com a luz de Deus, conseguimos enxergar bem para ajudar também os nossos irmãos. Porque não pode um cego guiar outro cego, como nós ouvimos também no Evangelho. Nós não podemos escolher pessoas que estão cegas para nos guiar. Isso, meus irmãos, é muito sério e muito importante. Muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos problemas, e nós vamos nos aconselhar com pessoas que não são idôneas para nos dar conselhos, com pessoas que talvez não têm capacidade nesse sentido de não conhecem nem mesmo a fé, não conhecem a Deus, e pessoas que vão às vezes nos levar mais ainda para o buraco. E é preciso então ter esse discernimento, é preciso entender que primeiramente nós precisamos ter essa luz do Senhor, mas também buscar estarmos com pessoas que possuem também esse discernimento, essa luz, pessoas que buscam estar cada dia mais perto de Deus, porque um cego não pode guiar outro cego, porque senão os dois vão cair no buraco. Por isso, não sejamos este cego que guia as pessoas. É preciso enxergar bem para podermos ajudar os outros. Nós não podemos levar uma vida longe de Deus, nós não podemos levar uma vida afastado de Deus como se Deus não existisse e depois querer ajudar as pessoas a chegarem mais perto de Deus ou a resolverem suas questões, a serem mais próximas de Deus. É preciso, meus irmãos, primeiramente, nós mesmos estarmos perto de Deus, para assim as pessoas também, vendo essa nossa proximidade, vendo esta luz em cada um de nós, também vão se aproximando e nós vamos poder ajudar tantas pessoas. E eu tenho certeza que tantos de nós podemos dar testemunho disso, de pessoas que se aproximaram porque perceberam que nós somos de fé, que nós somos talvez pessoas que buscam estar com Deus, e as pessoas vão percebendo isso. E é claro que com humildade, sem hipocrisia, sem realmente aparentar algo que não somos, nós vamos ajudando estas pessoas também com a graça de Deus. Por isso, gostaria de resumir em 3 palavras, em 3 coisas, esta liturgia de hoje, para que a gente possa compreender bem e levar isso no coração. A primeira coisa é o enxergar
né? O Senhor nos pede então para vermos, analisarmos as situações, enxergar bem, ter diante dos nossos olhos esta luz, para podermos discernir, né? Se a gente não enxerga, a gente vai, né, entra por caminhos talvez que não é o caminho que nos leva para Deus, a gente tropeça nas pedras, cai nos buracos. Então é preciso ter esta luz diante dos olhos, e esta luz é o próprio Jesus, esta luz é a sua palavra. Meus irmãos, se nós queremos enxergar bem, se nós queremos ver bem as dificuldades, os obstáculos, o pecado, aquilo que precisamos superar, é preciso estarmos em comunhão com a palavra de Deus. Sem a luz da palavra de Deus que nos ilumina, nós não enxergamos bem, nós caímos nos buracos da vida. E talvez, muitas vezes, é difícil depois de se reerguer, é difícil de sair desse buraco em que caímos, porque não temos a luz da palavra de Deus. A segunda coisa é o ouvir, e Jesus nos pede hoje para ouvir. Também na primeira leitura nós escutamos sobre isso. É preciso ouvir o que as pessoas têm a dizer, é preciso ouvir o que Deus tem a nos dizer. E nós vivemos num mundo hoje que ninguém quer mais ouvir ninguém, ninguém tem paciência de ouvir ninguém, a gente não tem paciência nem de ouvir o áudio do WhatsApp na velocidade normal mais, né? A gente já, quando chega um áudio, já coloca lá 1,5, 2, porque a gente não tem mais paciência para ouvir. Mas é preciso, meus irmãos, mudar isso também no nosso coração. É preciso dar atenção às pessoas e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque através do que as pessoas nos dizem, através do que ouvimos, nós vamos também conhecendo o coração do outro, nós vamos conhecendo o pensamento do outro. E na primeira leitura é bonito porque nos dá até um conselho, né? Nunca elogie ninguém, nunca fale de alguém sem antes ouvir o que essa pessoa diz. Porque às vezes as aparências enganam, né? Por isso, ouvir, ter esta paciência de escutar. E a terceira coisa, falar. Depois de ver bem, depois de a luz da palavra de Deus conseguir enxergar, nós vamos ouvindo e depois, por último, nós falamos. Por último, nós damos a nossa opinião e nós vamos, através de tudo isso, conseguindo também evangelizar, falar de Deus e assim por diante. E meus irmãos, é muito triste quando nós vemos que essas coisas estão invertidas hoje em dia. E mais triste ainda é quando nós vemos que nós católicos entramos nessa lógica do mundo. Essa lógica de falar sem saber, essa lógica de criticar sem conhecer, essa lógica de se achar juízes de tudo e de todos e de todas as situações, e isso é muito triste. E meus irmãos, tiremos do meio de nós, tiremos do nosso coração esse tipo de atitude. Deus não nos constituiu juízes para julgarmos, e hoje em dia principalmente, a internet, as redes sociais são os tribunais, onde cada um se senta no seu trono e julga o mundo inteiro, julga as ações de todas as pessoas. Nós não podemos, meus irmãos, entrar por esse caminho. Deus julga os seres humanos e Deus também nos julgará. E nós não precisamos nos colocar nessa posição de juízes. Nós não precisamos nos colocar nessa posição de pessoas que criticam a tudo e a todos. E é triste vermos quantas críticas entram no nosso coração e nós vamos nos deixando levar por isso, e quando percebemos já estamos também no buraco. E meus irmãos, eu gostaria, como parêntese, de dizer uma coisa a vocês, aproveitando esta deixa que o Evangelho nos dá hoje. Muitas vezes eu percebo, e já há muito tempo, até mesmo nas redes sociais, e até mesmo as pessoas falam pessoalmente conosco, críticas ao Santo Padre, o Papa Francisco. E eu gostaria de deixar bem claro, muito claro para todos nós no nosso coração: do Papa a gente nunca fala mal. Nós nunca devemos criticar o Santo Padre, o Papa Francisco, e nem o seu sucessor, e assim por diante. Porque o Papa, meus irmãos, ele foi constituído por Deus, por ação do Espírito Santo, para nos conduzir, para conduzir a sua igreja.
E se nós estamos unidos ao Papa, nós somos católicos. Se nós não estamos unidos ao Papa, nós não podemos nos dizer católicos. E às vezes eu vejo comentários, né? Eu sou católico, mas não aceito esse Papa. Quem somos nós para aceitar ou não aceitar o Santo Padre, o Papa? Meus irmãos, então rezemos pelo Papa Francisco, rezemos por sua vida, por sua missão que não é fácil, sua missão que não é compreendida tantas vezes, suas palavras que são tantas vezes distorcidas e chegam até nós de forma errada, de forma distorcida, e nós muitas vezes, não fazendo esse exercício de ouvir, de enxergar bem, já começamos a criticar e a falar mal. Então rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelos bispos, rezemos por cada um de nós, para que possamos ser instrumentos dóceis na mão do Senhor e enxergando bem, ouvindo bem, possamos falar também só coisas que edifiquem, coisas que alegrem, coisas que mostrem o nosso coração, e o nosso coração deve estar junto a Deus. Se o nosso coração está com Deus, dele só sairá coisas boas, porque é do coração do homem que sai a paz e que sai também a guerra. E nós estamos vivendo tempos de guerra, e esta guerra é fruto de corações endurecidos, de corações que não conhecem talvez o Senhor, de corações que se fecharam à palavra do Senhor ou que nunca conheceram a palavra do Senhor. E do nosso coração não pode brotar a guerra, mas do nosso coração deve sempre brotar esta paz que edifica o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.